Durante sessão de questionamento ao ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, o senador Magno Malta rebateu as alegações do ministro, que tentava repetir a narrativa petista de que o roubo aos aposentados teria se iniciado durante o governo Bolsonaro e que o governo Lula teria, em suas palavras, chamado a polícia para parar a roubalheira. O senador apontou: Vossa Excelência tem sido muito cordato, educado, mas de vez em quando desses males da esquerda. Vossa Excelência faz sempre uma estocada, no sentido de chamar a atenção para que a responsabilidade, como a perturbação da baleia, como as joias, tudo, está no colo de Jair Bolsonaro. O senador ironizou um gráfico mostrado pelos petistas, apresentando um outro e dizendo: quero mostrar esse gráfico que começa em 2016, não é em 2019. O crescimento no governo Temer. As linhas são perfeitas, se querem linha do tempo. Ao chegar, o governo Jair Bolsonaro tem uma queda exponencial. E em um ano e pouco, em menos de 2 anos, uma subida super exponencial no governo Luiz Inácio Lula da Silva. Magno Malta mostrou ainda que o governo Lula só agiu após o caso ser amplamente noticiado pela imprensa e que, ao ser questionado, o ministro anterior deixou claro que teve notícia dos roubos, mas não agiu até o escândalo explodir. O senador afirmou: nós chegamos a esse absurdo e estamos aqui discutindo muitas vezes o sexo dos anjos, que isso começou no governo Bolsonaro, aí explodiu no governo Lula, porque Bolsonaro armou essa arapuca para que chegasse até aqui. Ora, todo mundo sabe quem tem tara por sindicato, não é Bolsonaro. Todo mundo sabe que quando Lupe foi ministro do Trabalho no governo Dilma e ele tinha os seus encantos pela Dilma e disse que só seria demitido se saísse a bala ou morto, todo mundo sabe, é só pegar, Volney. Você é um cara inteligente. Eu não sei se nós dois fomos deputados juntos, eu não me lembro. Você é um cara preparado. Agora, nós não podemos colocar as nossas convicções ideológicas diante de um crime tão bárbaro, tão perverso. O senador lembrou ainda que o PT, embora diga que iniciou a investigação, não quis assinar o pedido de CPI e disse: tenho certeza de que, se assinarem, virão para tomar como tomaram do dia 8. Não é para investigar, é para impedir a investigação, é para impedir convocações, é para impedir quebra de sigilos e quebrar sigilos de inocentes, como fizeram no dia 8. Malta lembrou ainda: a história, Volney, você sabe, se repete. Você já estava no parlamento quando Paulo Bernardo foi preso, como ministro dessa mesma pasta, por causa de consignado. É o Vale a Pena Ver de Novo. Aliás, hoje é quinta-feira, dia de TBT. Ele foi preso por causa disso. Esse fato, agora tão crescente, para mim não é novo. Eu não sei nem se foi na Lava Jato ou se foi no Petrolão que ele foi preso, Paulo Bernardo, preso, algemado. Foi para a grade porque estava roubando os velhinhos. Aqui, então, não é coisa nova. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos, tribunais de exceção e jornais parlamentares e influenciadores censurados. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, mandou confiscar a renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos
fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando fatos da política brasileira, cobrindo eventos dos três poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país não quer mostrar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor Volney, os demais que estão sentados à mesa, meus cumprimentos. Bahia hoje estava valente, o bicho falou alto, gritou no microfone, nunca tinha visto nem com isso, fiquei admirado. E Bahia botou um gráfico, eu vou querer colocar um também, né? Porque para contrapor o gráfico dele. Senhor presidente, o senhor Volney, presidente, hoje ministro, Vossa Excelência tem sido muito cordato, educado, mas de vez em quando, nesses males da esquerda, Vossa Excelência faz sempre uma estocada no sentido de chamar a atenção para que a responsabilidade, como a perturbação da baleia, como as joias, tudo está no colo de Jair Bolsonaro. Mas eu quero mostrar esse gráfico que começa em 2016, não é 2019. O crescimento no governo Temer. E as linhas são perfeitas, se querem linha do tempo. Ao chegar o governo Jair Bolsonaro, tem uma queda exponencial. E em um ano e pouco, em menos de 2 anos, uma subida super exponencial no governo Luiz Inácio Lula da Silva. Agora chama a atenção para Vossa Excelência, aí estão os gráficos, chama a atenção de Jacques Wagner e para o senhor Volney. O senhor era secretário executivo. O senhor não tem obrigação nenhuma de carregar os fardos e erros de que pessoas carregaram, que não lhe cabe. Isso também nem é CPI aqui. Nós estamos recebendo Vossa Excelência e eu acho até que uma CPI, CPMI, com seriedade, e não entrar na CPMI para tomá-la, como fizeram com a CPI do dia 8, para inventar que tem uma narrativa, que tem um golpe que foi pensado 3 anos antes. Agora já estão dizendo que foram fazendo isso paulatinamente para desaguar nesses 2 últimos anos do governo Lula, que Bolsonaro tem a culpa que começou. Tudo é culpa de Jair Bolsonaro. Tá bem. Agora eu quero me reportar à entrevista do Lupe, o ex-ministro. Ele, quando perguntado se sabia, e volto a dizer, não foram vocês, foi a matéria do Metrópolis que detonou tudo isso. Não foram vocês, eu estou falando governo, não pessoas de formas individuais, que foram buscar a investigação. Ele diz, o senhor sabia disso? Mais ou menos, o repórter pergunta ao ministro Lupe. Ele diz, não, a gente ouviu uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. O que é uma coisinha aqui, uma coisinha ali? É como aparecer uma bolhazinha no seu braço? É só uma coisinha. Aí você não dá atenção. A outra coisinha nasce aqui no seu braço. Quando você resolve ir ao médico, ele fala, não, tu tá com câncer já faz tempo. Essa bolinha estava apontando. Bom, se tinha uma conversinha aqui, uma denúnciazinha ali, por que Lupe não foi a fundo? Por que vocês não forem a fundo? Teria evitado esse câncer que chegou agora. É revoltante, não adianta eu falar em coisa técnica aqui. Porque as pessoas que estão vendo e ouvindo são milhares e milhares de aposentados. Eu estou com a documentação aqui de uma tia minha, amputada. Eu não vou citar o nome dela, porque é tão grave que ela corre risco de vida. Ela é simples, ela é amputada, é diabética ao extremo. É de chorar, de ver os olerites dela últimos.
chegou ao ponto de R$400 não ter condição de comprar remédio, e teve uma aposentadoria de quase R$2.000, que para a condição financeira dela, esse R$1.000 e poucos era um bom salário. E aqui nós chegamos a esse absurdo e estamos aqui discutindo muitas vezes o sexo dos anjos, de que isso começou no governo Bolsonaro, aí explodiu no governo Lula, porque Bolsonaro armou essa arapuca para que chegasse até aqui. Ajudar os sindicatos. Ora, todo mundo sabe quem tem tara por sindicato. Não é Bolsonaro. Todo mundo sabe que quando o Lupe foi ministro do Trabalho no governo Dilma, em que ele tinha os seus encantos pela Dilma e disse que só seria demitido se saísse a bala ou morto, todo mundo sabe, é só pegar. Vonei, você é um cara inteligente, segundos. Eu não sei se a gente foi deputado juntos, eu não me lembro, você é um cara preparado. Agora, nós não podemos colocar as nossas convicções ideológicas diante de um crime tão bárbaro, tão perverso, de tudo que eu já ouvi. E Vossa Excelência, quando cita a PF, eu aqui estou feliz, porque nós temos a PF de volta. Porque Flávio Dino, ao tomar posse, uma das frases dele ao Lula, olhando para o Lula, como ministro: presidente, agora o senhor tem uma PF para chamar de sua. Chamar de sua. Aí tem essa Gestapo que está debaixo das mãos de Alexandre de Moraes, que até agora eu não vi ele dar 48 horas para Lupe ou Vossa Excelência explicar. Está todo mundo calado. O Supremo não dá um pio. E todos os discursos inflamados que foram feitos aqui, teve uns que não foram inflamados, não. Vamos procurar botar no colo de Bolsonaro. Não vai colar. Não vai colar. Então a CPMI, Vonei, a CPMI, se o PT resolver assinar, e eu tenho certeza que se assinarem vão vir para tomar, como tomaram no dia 8, não é para investigar, é para impedir a investigação, é para impedir convocações, é para impedir quebra de sigilos e quebrar sigilo de inocente, como fizeram no dia 8. Como fizeram no dia 8. Então eu não quero aqui fazer, embora eu tenha tudo na minha mão aqui, eu tenho aqui na minha mão todos aqueles que votaram em 2019, eu estou com o vídeo da votação de todos do PT fazendo discurso quando a MP de 2019 de Jair Bolsonaro já era para coibir essas aberrações. E não adianta, começou em 2016, olha lá a subida no governo Temer, olha a descida no governo Bolsonaro, olha a subida no governo Lula. Eles gostam de gráficos, aí estão os gráficos, aí estão os gráficos. Agora, uma polícia para chamar de sua, não. Proteger quem? Não, muito pelo contrário. Quando o Bolsonaro assumiu, ele indicou o Ramagem para a Polícia Federal, Alexandre de Moraes impediu, e é Polícia de Estado, não tem nada a ver com o STF. Mesmo assim, o Bolsonaro foi lá e não colocou o Ramagem, que eu acho até uma coisa errada. Devia ter colocado, porque o STF não tem nada a ver com nomeação de governo. Só é agora que nós estamos vivendo uma ditadura. Aí está dizendo que Lula... Bahia saiu. Que Lula é o homem que preza pelos aposentados, pelos mais pobres. O presidente Lula pediu investigação. Lula investigado, condenado em 3 instâncias. E agora no fechamento da chamada reforma tributária, tiraram o dinheiro do BPC, de pessoas com comorbidade. Que preocupação é essa desse homem? De crianças com síndrome de Down, autistas, pessoas doentes. Que preocupação é essa desse homem com os menos favorecidos? Que preocupação é essa? Eu espero que a partir de Vossa Excelência fez uma frase aí, Vonei, para a senadora Damares, dizendo o seguinte: eu vou lhe surpreender. Positivamente. Toda essa frase eu uso ela toda vez que eu sabatino um ministro do Supremo aqui. Eu não recebo eles em meu gabinete, mas não dou a vida para ninguém, porque todos eles vêm aqui contra mentira. E eu uso essa frase: eu quero ser surpreendido. Eu usei essa frase para o senhor Gunê, quando ele foi sabatinado aqui por nós, assim, e eu vou repetir aqui: recebi no meu gabinete o único, a pedido do senador Marco Rogério, que disse: é meu professor, é um homem de bem, e ele me disse: eu vou surpreender o senhor. Eu disse: eu quero ser surpreendido. E ele já me surpreendeu com uma denúncia que eu encontro do nada com coisa nenhuma
contra Jair Bolsonaro e sentou aí e mentiu pra caramba. Mentiu pra caramba. Pra botar a toga nas costas, eles contam mentira, sabe? É um estelionato mesmo. Aí você pode dizer assim, não tem nada a ver com o que nós estamos discutindo aqui. Mas eu quero fiz essa compilação dizendo que vê a PF agindo em tempos em que o ministro da Justiça dizia que a PF era para Lula dizer que era dele, e também a AGU não pertence. A AGU e a Polícia Federal do Brasil. Concluir, meu querido senador. Vou concluir. Então, eu estou fazendo essas colocações porque eu anotei aqui uma frase sua, Volney, que Vossa Excelência garante que será um novo tempo. Que se vai haver um novo tempo, é porque de fato houve um velho tempo. E no velho tempo não dá para esconder, tem que investigar, já que vai vir um novo tempo. E eu vou guardar essa frase sua para eu poder lhe cobrar. E aí, na sua fala de início, quando você faz tecnicamente que as pessoas que foram assaltadas por esse conluio covarde de bandidos sequestradores do pão do pobre, só soube da operação quando explodiu na mídia. Isso quer dizer que nós temos a polícia séria, federal, como sempre nós respeitamos, de volta. E teremos ela. Não vai atrapalhar a investigação CPMI, não. Até porque já existe a investigação de cruzamento de dados da própria Polícia Federal. Não tem como dar errado. Só vai dar errado se o PT entrar para assumir relatoria e assumir presidência. Senador, querido amigo Magno Malta. Encerrou os 2 minutos? Já passou muito tempo. É mesmo, é? Tá. Então, por isso que eu estou fazendo essa compilação e, segundo o senador Marinho, que realmente ele fez sérios elogios, né? Eu não convivi com Vossa Senhoria, mas Vossa Senhoria agora é o ministro, ou é corajoso ao extremo, e eu espero que seja essa parte, corajoso ao extremo. E não quero compreender a outra parte de que Vossa Excelência tinha conhecimento disso tudo, embora Vossa Excelência estava na tal reunião da tal ata, que está aqui assinado, que Vossa Excelência realmente compreenda que houve exponencial crescimento de assalto aos aposentados do Brasil e Vossa Excelência esteja disposto realmente, como ministro, a consertar essa lambança, a mais infeliz dos últimos tempos que eu já vi na minha vida, não só no parlamento, fora dele. Acho que qualquer brasileiro nesses últimos 30 anos não viu coisa tão grosseira. Senador, por isso eu desejo boa sorte, quero desejar boa sorte a ele, para que realmente as 2 frases que ele fez tão fortes, vou surpreender. Eu quero ser surpreendido e desejo sorte a Vossa Senhoria. E se o PT for assinar essa CPI, o governo mandar assinar, eu queria que Vossa Senhoria cooperasse conosco, para que não fosse uma CPI de blindagem, mas para que nós pudéssemos investigar. Senador, perdão, Vossa Excelência não é o meu médico, porque não quis ainda, mas vou fazer um exame de vista com Vossa Excelência. Viu? Senador Magno Malta. Muito obrigado. Muito obrigado. Senador Cleitinho, por favor. Senador Cleitinho, quero saudar a Vossa Senhoria pelo vídeo que eu vi ontem. O senhor de camisa do Botafogo, nós sofremos muito, mas ao final nos salvamos. Parabéns aí pela solidariedade ao nosso alvinegro. E passo em seguida a palavra a Vossa Excelência. Pois não. Deputado Valdei. Pois não, né? Pois não, senador Marcos. Se tivesse me chamado de vereador, não tinha me ofendido, porque eu fui. Se tivesse me chamado de deputado estadual, não ia ofender, eu fui. Deputado federal, fui. Me considero deputado federal, vereador. E hoje eu estou senador, né? Eu estive nessas funções, né? Você esteve deputado federal por 5 mandatos. Daqui a pouco pode voltar novamente. A vida é assim, né? É só uma oportunidade de prestar o serviço. Mas é porque a história, Volney, você sabe, ela se repete. Você já estava no parlamento quando o Paulo Bernardo foi preso como ministro dessa mesma pasta por causa de consignado. Vale a pena ver de novo. Aliás, hoje é quinta-feira, dia de TBT. Ele foi preso por causa disso. E aí eu quero ressaltar o que eu disse no meio da minha fala. Você é um cara corajoso. E o Hélito disse isso também. Pode crer nisso mesmo. O Hélito disse isso. Isso aí eu sou Você mesmo. não veio aqui por coragem, não percebo, de defender troço errado. Troço errado, né? É tanto que o time do governo que estava aqui de plantão, pouco acrescentou alguma coisa. Pouco acrescentou.
a sua determinação de fazer a coisa certa, até porque o INSS, a Previdência Social, esse ministério vem pagando um preço desmoralizador diante da sociedade brasileira. E esse fato agora tão crescente, quer dizer, para mim não é novo. Eu não sei se nem foi na Lava Jato ou foi no Petrolão que ele foi preso. O Paulo Bernardo, preso, algemado, foi para a grade porque estava roubando os velhinhos. Aqui então não é coisa nova. E até me lembro que quando eu fiquei sem mandato em 2018, o pessoal falava, vai se aposentar? Eu podia, eu tive carteira assinada aos 13 anos de idade, né? E aí eu falei, não, para ficar coerente com o meu discurso, na reforma da Previdência, eu vou esperar acertar tudo, que eu quero me aposentar com o teto do povo, que era 5 mil e pouco, que ia ficar com a reforma da Previdência feita pelo Temer, não é? Mas aí eu estava sem mandato, aí tentei me aposentar com esse teto. Aí chegou a pandemia, comeu o teto, comeu tudo, aí acabou tudo, né? Aquilo que foi feito da reforma da Previdência foi embora com a pandemia e tal. Mas foi tanta dor de cabeça, tanto documento, que um dia eu falei assim, ó, para com esse negócio, larga para lá. Porque eles não sabiam se me aposentava pela minha carteira assinada, ou se pela Câmara de Vereadores, ou se a Câmara Federal, e não sabia se era aqui no Senado ou se era fora do Senado. O fato é que eu me livrei, quem sabe, de estar hoje aqui olhando meu contra-cheque e dizendo, pô, tiraram de mim também. Mas eu espero em Deus que, realmente, senador Geraldo, só um minutinho. Eu espero em Deus e que todo esse povo que está nos ouvindo, e pode ter certeza que essa avalanche de ligação não vai parar. O que o senador Irã acabou de falar, você falou que o sistema ele vai se equilibrar. Quando essa avalanche parar, eu acho que o sistema tem que dar uma melhorada, dar um upgrade aí, porque ele vai se intensificar. Aliás, uma coisa que me chamou a atenção, quando Vossa Excelência falou, e eu já encerro, é que tem um link e o aposentado é só chegar ali, apertar um botão. Sim, é a maneira mais fácil? O mundo é telemático? Mas maioria absoluta dessas pessoas que foram atingidas são pessoas que estão longe, mas muito longe mesmo, da tecnologia. Quando a gente fala dos velhinhos e tal, nós estamos falando de todo e qualquer aposentado, ainda que tenha aposentado jovem, é um aposentado, pagou, né? Acumulou lá para poder viver sua vida depois de ter trabalhado. Não haveria maneira de que essas pessoas fossem alcançadas de uma forma, assim, de uma forma pessoal, a não ser que tivesse um call center aí muito grande para poder estar falando pessoalmente com as pessoas, né? Mas eu queria que Vossa Excelência, antes de encerrar, mais uma vez, falasse sobre esse link de maneira muito pausada, porque tem muita gente nos vendo. Eu soube que os canais de YouTube estão assim, ó, ao vivo, acompanhando essa sessão, e está tendo uma grande audiência essa sessão do Senado, o que não é normal. O povo não está muito afeito a estar dando ibope para a política, que o povo está tudo revoltado, mas essa sessão, pessoalmente... Para concluir, meu querido amigo senador Magno Malta. Eu vou concluir, até porque a minha preocupação é de Vossa Excelência, né? Que eu ia perguntar o que Vossa Excelência perguntou, e o Hélio, sobre os peritos, porque normalmente o perito, ele não quer ir para o interior, ele quer faz o concurso, mas ele quer ficar num lugar que lhe seja absolutamente confortável. Mas essa de colocá-los em polos que sejam importantes, cidades importantes que possam contemplar as outras que estão em volta, eu acho que não será 100% de solução do problema, mas já minimiza muito o problema que a gente tem vivido com essa questão de perito. Mas eu gostaria que Vossa Excelência falasse novamente sobre essa questão desse link, para que fique absolutamente claro, até para quem está nos ouvindo, guardar isso e ajudar uma pessoa que tem dificuldade de poder fazer esse procedimento. Senhor presidente, pela ordem. Obrigado, senador. Só um informe, rapidamente. Só um momentinho. Eu já